Olá, boa tarde, meus queridos irmãos. É com muito prazer que eu venho aqui, conversar nessa tarde um pouquinho com vocês sobre um tema dois, que se complementam muito, Não tem como andar juntos e que é muito, muito interessante para o nosso crescimento evolutivo e perceber, o quanto a gente quer se melhorar e o quanto a gente ainda tem muito para aprender. É com muita felicidade que eu venho aqui, a pedido da nossa irmã Claudineia, maravilhosa, que me convidou um tempinho atrás. E é muito interessante como a espiritualidade ela vem trabalhando a gente, Antes de vir aqui falar sobre alguma coisa, e ela traz situações, e ela traz textos, e ela mostra, o quanto a gente precisa ainda crescer, estudar bastante e evoluir. E antes de mais nada, quiçá de todas as atividades, de todos os espíritas e de todos os espíritos do mundo, eu gostaria de fazer uma oração para pedir, auxílio da espiritualidade nesse momento, para que essa mensagem ela seja passada da melhor forma e sempre com os ensinamentos de Jesus. Então eu vou pedir para a gente fechar os nossos olhos, que nesse momento a gente possa imaginar que a espiritualidade se encontre presente, que ela possa me auxiliar nesse momento, para que as palavras elas sejam de acordo com as palavras de Jesus. Senhor Mestre, gostaria de te agradecer por mais essa oportunidade de nos encontrarmos aqui para mais um ensinamento, mais um estudo. Gostaria de te agradecer, Senhor, por tudo, e que esse estudo seja maravilhoso e que o Senhor possa estar presente em nossas casas e em nossos corações. Graças a Deus. O que eu tenho a falar hoje, Qual é o tema que eu vou falar hoje? E sim, eu vou falar um pouco sobre benevolência, fraternidade, E é muito, muito interessante esses dois temas e o quanto eles vieram, a calhar e para o meu ensinamento, meu estudo também. E são dois temas que eu digo que são bastante extensos e que a gente muitas vezes olha e ainda sabe que precisa praticar muito para crescer muito e para evoluir muito quanto espírito, A gente estava falando ontem no nosso estudo, inclusive, sobre qual é o verdadeiro sentido, da palavra caridade, de acordo, com o Livro dos Espíritos, na questão 886. E benevolência, para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a gente vê, a presença da benevolência aí. E o que seria essa benevolência, Tem a característica de ser benevolente para com o próximo e que demonstre afeto e estima em relação a outras pessoas. Então, demonstrar empatia para com as pessoas, É interessante porque muitas vezes a gente se pega sendo um pouquinho egoísta, E a gente quer tudo muito pra gente, não pensar no lado do outro e não entender as fraquezas, das outras pessoas. E ser benevolente é isso, é olhar para o nosso irmão e é perceber que assim como nós, que fomos criados imperfeitos lá há bastante tempo, em média de 300 e pouquinhas reencarnações atrás, e Jesus nos criou, igualmente. Então vem aí esse sentimento de fraternidade, de estarmos juntos, de estarmos nessa caminhada e de nos olharmos com benevolência um para com os outros e entender que sim, a gente está num longo caminho, num caminho onde a gente tem ainda que andar muito para tirar as nossas imperfeições, o que eu sei que não é fácil, porque para mim não é fácil, eu tenho certeza que para vocês também não. Esses dois temas, eles são muito importantes porque eles nos mostram o quanto a gente ainda precisa ter esse sentimento de irmandade, A gente faz caridade, faz sim, a gente vai lá no centro e a gente entrega sopa e a gente entrega, fralda para as criancinhas que precisam, que estão reencarnando aí, ajudam essas mães que estão passando necessidade, pessoas que estão passando fome, mas muitas vezes a gente peca. Pecar não no sentido do pecado em si, mas pecar no sentido de nos pegar vendo o quanto precisamos melhorar ainda e o quanto a gente ainda tem um pouco,
desse egoísmo e não sendo fraterno para com os erros alheios, não sendo benevolente para com as pessoas e os nossos irmãos, né? Eu espero, do fundo do meu coração, que Deus ele possa nos abençoar muito, principalmente nessa fase, que não está sendo difícil, está sendo uma prova muito, muito grande para a Terra, em todos os sentidos, e principalmente nesse sentido, né, de benevolência e de fraternidade, onde a gente precisa olhar para o outro e entender que ele está passando por situações extremamente complicadas, enquanto eu estou aqui no meu aconchegozinho da minha casa, tranquila, sem nada, né, me afetando, e o quanto a gente ainda precisa trabalhar nisso, porque nenhuma das ovelhas do Pai vai ser perdida. Então, uma vez que uma estiver longe do rebanho, é onde a gente precisa se juntar e trazê-la, né? Onde a gente precisa estar ali, presente. E isso é ser fraterno para com o nosso grupo, né? Para com a nossa equipe, nossos irmãos do centro. E a gente vê o quanto esse sentimento é gostoso quando a gente chega no centro e percebe, né, esse amor, esse afeto, esse carinho, essa empatia para com todos lá e para com as nossas atividades. A gente precisa ainda crescer muito, e eu digo isso não só para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né, mas eu digo muito para mim, agora, nesse momento, o quanto a gente ainda precisa evoluir muito e ser benevolente para com os erros do próximo, né, ser fraterno para com todas as pessoas, todos os nossos irmãos. Mas a gente precisa ser benevolente só para com os outros? Não, a gente também precisa ser benevolente muitas vezes para a gente. É interessante isso, né, que muitas vezes a gente pensa o próximo, e a gente um pouco esquece da gente. Então, sim, a gente precisa sentir as nossas dores, a gente precisa entender os nossos limites quanto espíritos imperfeitos e entender o quanto a gente ainda precisa evoluir. Mas com o sentimento da fraternidade dos outros para conosco, esse carinho e esse aconchego na Terra, porque a gente sabe que essa vida aqui não é fácil, a gente está assim num momento muito complicado e num mundo de provas e expiações. Então, é quando a gente está sendo colocado muito à prova e muita expiação, para que a gente entenda, né, quem nós somos, em que estado de evolução nós nos encontramos e como nós podemos melhorar isso. E eu acredito que a gente se perde algumas vezes, se perde muito, mas a palavra de Jesus, né, no Evangelho, é o que nos traz, é o que nos volta para seus ensinamentos. E é isso pelo fato de agradecer pela doutrina espírita, por ela ser tão maravilhosa nas nossas vidas e nos mostrar que a gente precisa, sim, não só pensar em nós, mas também ser fraterno para com as outras pessoas, para que juntos a gente consiga chegar, né, no nosso objetivo final. Como a música diz, todos nós um dia seremos anjos. Toda vez eu me confundo com essa canção, mas ela é muito linda. E eu espero que esses dois sentimentos que se fazem tão presentes e eles se transformem em ações, que a gente seja cada vez mais benevolente para com os erros dos outros e entender as suas imperfeições, e que a gente possa ser fraterno com todos aqueles que estão passando, né, por situações complicadas ou até mesmo nos momentos de felicidade, né? No videozinho aí anterior de nossa irmã Claudineia, que ela falou sobre a felicidade, onde a gente é fraterno para conosco também, nos pequenos momentos de felicidade. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu fiquei bem nervosa, na verdade, porque são temas bastante complicadinhos de se falar, porque toca muito, né, no nosso coração e no quanto a gente ainda é imperfeito e precisa melhorar. Mas eu queria só terminar, né, falando um pouquinho sobre o amar ao próximo como a si mesmo, que é um dos maiores mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que a gente possa colocar isso em prática, que a gente possa trabalhar isso com muita força, muita resiliência e muita fé no Deus nosso Pai, né? E é isso, meus irmãos, passando aqui, né, nessa tarde muito feliz, compartilhando um pouquinho do que o meu espíritozinho imperfeito tem para oferecer nesse momento, mas eu espero que vocês pesquisem muito mais também sobre esses temas, porque é muito,
muito importante a gente estudar cada vez mais e conhecer um pouco dessa doutrina que, né, tanto nos guia nessa vida. Então é isso, meus amores, eu queria dizer que eu tô com muita saudade de todos vocês. Hoje eu vi vocês colocando as fotos lá no grupo e deu sim aquele sentimentozinho de meu Deus, como eu queria estar sendo fraterna com essas pessoas. E é difícil a distância, mas eu espero que o carinho do meu coração tenha chegado a todos vocês nessa tarde, né? E o carinho da espiritualidade também, né? Então, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de me encontrar aqui nesta tarde, passando um pouquinho, meu Pai, do Teu Evangelho e do Teu amor. Que o Senhor possa se encontrar em cada casa nesse momento, abençoando todos os irmãos, e que o Senhor esteja presente em nossas vidas, para assim crescermos em Tua Palavra. Graças a Deus. Muito obrigada e um beijão para vocês.